quem vai responder as nossas questões hoje é a doutora Cristiane Cursi, ginecologista e obstetra. Doutora Cristiane, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vinda a Viver é Melhor. Por favor, doutora. A doutora Cristiane tem especialização em ginecologia e obstetrícia pela BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e pela Associação Médica Brasileira e pelas Federações Brasileiras de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Falar sobre esse assunto para a mulher é natural, porque a gente é obrigada a conviver com ele, né? Por livre e espontânea pressão. Claro. A gente é obrigada a conviver com ele desde a infância. Mas muitas vezes a gente não entende exatamente por que essas coisas acontecem. Então vamos entender o ciclo menstrual e entender o que isso tem a ver com o ciclo reprodutivo. Quando a gente fala de intervalo, o que acontece nesse período todo, doutora? É o seguinte, o que acontece? Quem que comanda isso é o cérebro. Por que é a mulher que passa pelos ciclos? Porque é a mulher que tem ovário. O homem não tem ovário, então ele não tem esse problema. É o ovário que determina todo esse ciclo. O comando. Tá. Claro que o comando não é só do ovário, ele vem com um comando central. Então, o cérebro vai mandar para você em determinados momentos da vida. Por isso que, quando a gente nasce, a menina nasce, ela não menstrua. Ela vai menstruar depois, ela já tem os ovários, mas inclusive todos os óvulos já estão lá. Todos os óvulos. A gente nasce intraútero com uma quantia bem grande. Quando a gente nasce, há uma parada desses óvulos e aí depois eles vão ser maturados lá na frente. Então, lá por volta dos 12 anos, em média e tal, você começa a ter essa produção e aí vai vir o que a gente chama da primeira menstruação, né? Que é a menarca. Então, esse evento na vida da mulher é muito importante. Ele é tão importante quanto a menopausa, que, na verdade, é isso. A menopausa é a última menstruação e a menarca é a primeira menstruação. Então, esse período que a gente tem vai ser o período que a gente vai determinar em que momento. Então, me perguntam muito assim, então quer dizer, a menina que menstruou, ela já pode engravidar? Sim, teoricamente. Ela já pode, porque ela já entrou nesse ciclo que vocês estão mostrando aí. Parece confuso, né? Mas é uma coisa interessante quando a gente pensa. Para que a menstruação serve? Para que ela serve? Ela serve para a gente engravidar. Por que você produz o óvulo? O óvulo para que ele seja fertilizado. Então, na verdade, já existe hoje uma tendência de pensar assim, tá, mas então para que eu preciso menstruar? Se eu vou ter um filho, 2 filhos, né? Então, na verdade, hoje a gente já entende, a ciência também já entende, por isso que está vindo a modificação dos anticoncepcionais, né? Porque a gente já entende melhor como funciona esse processo. A gente, na verdade, tem a menstruação porque não engravidou. Porque não engravidou. Então, porque se tivesse engravidado, é o que acontece na gestação, a mulher não engravida, não menstrua. O organismo é tão maravilhoso, esse ciclo ele é tão perfeito que você ovulou uma vez, esse óvulo não foi fecundado, já está sendo preparado outro. Então, lá no ovário, que é o comando, ele já está preparando um outro para você novamente no mês fazer seguinte, o processo. Ter de novo a possibilidade da gestação. Ele vai fazendo esse processo. Então, é interessante que a gente tem que analisar, claro, eu estou numa maneira simplista, né? Porque é complexo realmente. É o hormônio que sobe a produção, um que vai, cai, outro que desce. Então, quando a gente fala em progesterona, não lembra progestação? Então, para a gente ficar mais fácil entender, o primeiro hormônio que vai aparecer é a progesterona, certo? Então, a progesterona ela vai ser fabricada e vai começar a mandar estímulo para produzir estrogênio. Por isso que tem esse sobe e desce. Um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, porque existe um ciclo. Né? Que a gente não percebe, assim, a gente não vê internamente o que acontece, mas a gente percebe na Vai gente. Percebendo mudança de humor, o corpo muda, os sinais que aparecem, mas a gente reflete isso. Exato, mas normalmente, o que vai dar cada um dos hormônios, e hoje a gente já sabe que tem outros hormônios que estão entrando nesses ciclos aí, que a gente tem descoberto e hoje a gente até consegue saber qual é a quantia de óvulo que você tem, dependendo de um hormônio que você vai fazer a pesquisa. Que eu tenho armazenado. Isso. Não, você nunca vai saber qual a qualidade dele, mas você consegue saber a quantia.
Então, será que eu estou dentro do padrão, né? Porque a gente vai gastando hormônio, né? Vai gastando os ovários, vai gastando os ovários. Aí a pergunta é, então, mas aí uma hora vai acabar? Vai acabar na menopausa. Mas então, qual o momento melhor para a gestação? Então, essa é a pesquisa. Então, é muito interessante a gente entender que cada fase da mulher, ela vai ter um tipo de sintoma, dependendo do hormônio. Da quantidade de hormônio que ela tem. Então, qual hormônio está comandando? Então, porque aqui a gente está colocando o estrogênio e a progesterona, né? Então, na verdade, o estrogênio, ele comanda a segunda fase do ciclo e a progesterona a primeira fase do ciclo, tá? Só para ficar mais fácil. A primeira fase do ciclo quando a gente começa menstrua. quando? Menstruou. Quando a gente aí menstruou. Começou o ciclo. Isso, aí ele começou a menstruação, certo? Tá. Começou o ciclo. O ciclo daquele mês. Daquele mês. Então, a gente começa sobre o comando da progesterona. É ela que vai estimular para você ter produção estrogênica. Então, naquela primeira fase é uma situação. A segunda fase é outra situação, porque quem está comandando é o estrogênio. Por que a gente fica com TPM? Porque, na verdade, os dois hormônios vão cair no final, para que você tenha menstruação. Então, é um sistema intrínseco ele é bem cíclico mesmo. Ah, mas o meu ciclo, uma fase pode ser fixa, a outra fase não, tá? Por isso que a gente tem essas diferenças entre as mulheres. Ah, eu menstruo com 28 dias, eu menstruo com 35, tá errado? Não. Tem mulheres Desde que seja um mesmo intervalo. Que seja um intervalo certinho. Então, você pode ter um ciclo de 21 dias até 38 dias e é normal. Não tá diferente. O que tem 21, coitadinha, tá mais com o ciclo menorzinho. Então, ela passa mais vezes pelo processo. Porque, na verdade, a gente entende quando fala de ciclo que tem que ser 30 dias, né? Não é. É cada menina, cada mulher vai ter o teu ciclo, porque é esse comando que vai dizer, olha, você vai ter um ciclo de 21, você vai ter um ciclo de 25. Então, eu brinco que não é prestação, né, Camila? Porque a menstruação... Todo dia 30 tem que pagar o boleto. Não, ela tem, e tem, claro, algumas interferências. Então, quando você tem um estresse, quando você tem uma prova importante para fazer, quando você passa um susto, vai interferir? Vai, claro que vai, porque o cortisol entra aí nessa história toda. Um outro hormônio. Que é um outro hormônio que tem todo esse comando, entendeu? Então o período entre uma menstruação e outra não tem uma regra. Existe agora, a regra. Tem um intervalo que deve ser fixo para cada mulher. Para cada mulher. Se nessa mulher tem uma mudança... Era 30, mudar. Depois 25, depois volta para... Ok, você vai pesquisar e vai ver. Não, é um ciclo normal, porque pode acontecer. Pode acontecer. Quando é que é estranho? Quando ela vem com menos de 21 dias. Então, peraí, eu estou menstruando a cada 15. Tá errado. Eu estou menstruando mais que 38 dias, que hoje a gente mudou a nomenclatura um pouco, então a gente chama de ciclo longo. Então, esse ciclo longo, por que ele é longo? Então, aí que vai fazer as pesquisas, né? Então, vamos ver. É a prolactina? É o que está acontecendo? Você tomou alguma medicação que pudesse interagir nesse sistema todo? Aí que você vai fazer a pesquisa. Mas, de uma maneira geral, a gente vê muita preocupação das mulheres, das meninas. Poxa, mas a minha menstruação é uma bagunça. Peraí, vamos lá. De quanto em quanto tempo ela vem? É só fazer essa conta. Então, se ela vier, por exemplo, no começo do mês, no dia 21, vamos dizer, no dia 1, né? E ela vier de novo no dia 22, está errado? Não. É o ciclo dela. Né? Tem que tentar entender o padrão do ciclo de cada mulher. Antigamente a gente dava, né, nos consultórios, a gente dava umas cadernetinhas para elas irem anotando. Hoje não precisa mais nada disso. Você tem os aplicativos. Tem vários aplicativos aí que você vai alimentando ele e ele vai dizendo para você exatamente qual é o teu período, qual é o teu ciclo, qual é o teu período fértil. O período fértil, 14 mais ou menos. Dias. Então, se a gente pegar um ciclo de uma mulher, na maioria, que é 28 dias, certo? Mais ou menos, né? Sim. Tem uns para mais, outros para menos, mas ok, 28 para ficar mais fácil para entender. A gente pega a metade. Por isso, é o 14º, certo? Okay. Só que a gente vai contar 3 dias para trás, 3 dias para frente. É o período. É o período, é uma semana. Por quê?
Porque é exatamente nesse período que o óvulo está disponibilizado. Só que o óvulo, ele dura 72 horas, de 48 a 72 horas. Então, o que que acontece? Se você ovulou no 11º dia, vamos supor, você ovulou no 11º dia, e você teve uma relação sexual no 14º dia, é possível que esse óvulo esteja ainda lá e ele seja fecundado, né? A mesma coisa ao contrário, você teve uma relação no 11º dia, só que você só ovulou no 14º. É possível que o espermatozoide esteja lá para conseguir fecundar esse óvulo. Isso. É exatamente nisso que muita gente se baseia para saber, eu quero escolher se é menino ou menina. Porque o espermatozoide que carrega o Y, ele é mais rápido. Ele dura menos, mas ele é mais rápido. Em compensação, o outro, que é o X, ele é mais lento, mas ele dura mais. Mais resistente. Então tem algumas umas perguntas que às vezes fazem para a gente, tem umas regras, é uma coisa interessante só para vocês saberem. Tinha um médico chileno que ele fazia certinho uns cálculos, sim, sem comprovação científica nenhuma. Mas ele calculava por aí, entendeu? E muitas das pacientes fazem isso. Elas mas é muito difícil você saber exatamente que hora que aquele óvulo foi liberado e tal. Existem uns preditores, tem uns que nem para fazer para gestação, que a gente faz no xixi, tem uns agora já estão disponíveis no Brasil que você vê para você, simplesmente você faz o xixi e mergulha a fitinha, ela já dá se você está ovulando ou não. Para já ajudar as mulheres, especialmente as mulheres que estão tentando engravidar. É bem o grupo das tentantes, né? A gente vê muitas redes sociais. É bem interessante, é legal. Por exemplo, doutora, antes a gente pensava basicamente em métodos contraceptivos na tabelinha, que é inclusive essa conta, né? Estou no ciclo fértil ou não, mas que já foi comprovadamente deixada de lado como uma opção completamente garantida, né, doutora? Ela tem um índice muito alto de erro, né, que a gente chama de índice de Pearce. Esse índice é muito alto. Então, é um método que você depende de muita coisa, né? Você depende da mulher saber direitinho. E assim, é interessante porque esse método, exatamente no período onde o organismo dela está todo preparado para ter relação, ela evita. É complicado, né? Você oferecer isso, né? Fala, poxa, a hora que ela está, né? Que a natureza agiu ali, os hormônios fizeram toda a mudança. Não, agora você não pode ter relação sem engravida. Então, vamos dizer... A chance de falhar é muito alta. E a gente lida com sexualidade, né? Porque, além de tudo, é a sexualidade. Então, a gente precisa prestar atenção nos métodos exatamente para oferecer uma coisa que seja factível, né? Porque hoje nós estamos na era do agora, né? Que a coisa tem que ser tudo meio rápido. Não é mais aquele tempo que, então vamos programar. Hoje não, hoje tem que ter uma agilidade. E é um método que eu tenho algumas pacientes que conseguem. Mas é muito difícil, né, gente? Vamos achar uma coisa um pouco mais fácil. Mais segura, porque é interessante esse assunto, Camila. Eu acho que assim, quando a gente discute planejamento familiar, a gente deixa de discutir aborto ou gravidez indesejada. Então, eu acho que tem que haver mesmo uma mobilização para a gente entender que vamos fazer um planejamento, né? Vamos planejar? Porque se você planejar, a chance de erro é menor. Então, a gente vai parar de pensar o depois, né? Então, acho que a gente às vezes acaba pensando... De maneira preventiva. A gente antecipa a discussão para o momento em que realmente dá para você vamos escolher ver as coisas. Porque antes você ajusta melhor, né? Avalia o perfil daquele casal, daquela paciente, porque método contraceptivo, na verdade, é o casal, né? É importante a doutora falar isso. É a mulher que, na maioria das vezes, acaba assumindo essa responsabilidade. Por mais que a gente tenha métodos contraceptivos masculinos. Mas o homem também tem que entender isso e fazer parte desse processo todo. Porque a mulher está arcando realmente com uma grande responsabilidade, né? Com toda a responsabilidade desse processo. A gente falando dos tipos de métodos contraceptivos, já vou começar a fazer as perguntas que chegaram. Porque a gente sabe que esse tema sempre rende muitas perguntas. A gente já avançou, tabelinha, já não é mais a única alternativa faz tempo. Métodos anticoncepcionais orais,
Mas hoje a gente tem muito mais, não é, doutora? Exatamente. Só para a gente fazer uma análise histórica, apareceu a pílula, foi a libertação da mulher, né? Foi aquela sensação e tal. E hoje, até hoje, a gente começou a entender que a pílula, o que ela faz? Só para a gente entender por que chegou nos outros métodos. A pílula ela vai fazer um bloqueio daquela produção estrogênica progesterona. Ela vai deixar teu ovário lá, ó, não produz porque você já tem. Né? E aí, com isso, a gente foi vendo, de acordo com o tempo, que foram aparecendo as complicações dos métodos, exatamente desse método. Então, hoje, já existem uma articulação bem boa, mostrando para quem que você pode usar cada método. Então, hoje há uma tendência no mundo, tá? Não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa que eu já tenho ouvido nos Estados Unidos, assim, há uns 15 anos, pelo menos, eles já tendem a usar hoje métodos de longa duração. Essa é a grande evolução. Eles têm diminuído muito o uso, né? Sim. Porque ela cabe para um tipo de perfil, você tem que analisar e tal. E o método de longa duração, ele vem entrando hoje, e agora no Brasil, com um pouco mais de força, exatamente porque ele é mais seguro, é mais simples de a sua utilização e ele é um método que te permite usar em outros casos. Então, por exemplo, se eu sou hipertensa, se eu sou diabética, se eu sou fumante, se eu tenho alguma comorbidade, né? Se eu tenho alguma doença, são métodos que têm muito pouco contraindicação. Então, eles ampliaram para a gente esse arsenal. E é muito mais cômodo mesmo, né? Então, em vez de você depender que aquela adolescente tome todo dia a pílulazinha dela, no mesmo horário e tal, certinho, eles implementaram esses métodos, porque esses métodos não dependem tanto da paciente. Então, o que eles fizeram? Porque esse tal do índice de Pearl, que é um índice que mostra, eles analisam ano a ano, tá? Quais são os métodos que têm realmente um efeito seguro, e eles mostram que esses métodos é o que tem mais segurança. Os que são... Os de longa duração. O que muda nesses métodos? Na verdade, é porque você só vai usar a tal da progesterona. Então, são métodos que vão fazer a sua progesterona ficar constante, então você não consegue mais fazer pico de LH, e aí você não consegue mais ovular. O efeito do anticoncepcional é impedir a ovulação. É isso que nós buscamos, certo? A gente vai lá no ovário e diz para ele, não produz que você já tem. Não produz que você já tem, não produz que você já tem. Então, imagina isso ao longo do tempo, né? O que vai fazendo no ovário. É claro que tem estudos, tem tudo uma comprovação, mas hoje ficou mais simples a gente optar por um método que seja mais fácil para a paciente, inclusive, porque ele tem a pílula oral, principalmente quando usa estradiol, ela tem alguns efeitos indesejados. Então, há uma busca realmente da indústria, da farmacêutica, de buscar o menor possível. Qual é o efeito menor possível? Em alguns momentos você vai utilizar a pílula oral, mas hoje, quando é que a gente quer ter filho, né? Hoje a gente quer ter filho com 30, 35 anos. Ninguém quer ter filho com 20. Então, tem que ser avaliado esse período que você está usando e está exposto à pílula, né? Então, por isso que eles foram buscar um método mais seguro, fácil adesão. Porque antes a mulher usava até por menos tempo os métodos contraceptivos, que a idade de média de ter filhos era mais cedo. Era mais cedo. Hoje, as mulheres ficam expostas mais tempo aos hormônios. Mais tempo aos hormônios. Então, você faz uma contrarregulação, né? Então, você acaba bloqueando o teu ovário e fica achando, vou ficar bloqueando. Não, peraí, até quanto tempo isso é seguro? Então, a ciência vai mostrando pra gente que foram aparecendo outros métodos que têm uma excelente segurança, né? Inclusive, os implantados, o que aqui no Brasil tem gente falando do chip da beleza, na verdade, o tal do chip da beleza nada mais é que uma progesterona. Então, é interessante? Não é tão difícil assim. Alguns países já estão colocando no seu SUS. Tá? Então, na França é extremamente comum, no Canadá também, eles oferecem esse método, não só o anticoncepcional oral, né? Então, até uma questão de saúde pública, né? Porque é muito mais simples você implantar numa menina um método desse, você tem uma segurança melhor que ela vai aderir,
né? Do que você pedir para ela, minha filha, toma aí todo dia pílulazinha. Esquecer de entrar na internet, não esquece, mas esquece a pílula. É difícil quando você lida, né? Porque, por exemplo, uma mãe que acabou de ter nenê, ela tem 5.000 coisas na cabeça, ela vai acabar esquecendo de tomar em um momento, entendeu? Então, você tem que analisar bem o perfil e oferecer para ela, olha, esse método não é legal? Esse aí acho que era legal você pensar. Então, tem que mostrar que o arsenal é enorme, não existe só pílula oral, nem injeção, né? Porque a injeção também tem disponibilizado na rede pública, mas a injeção é difícil porque também a paciente toma todo dia, todo mês a injeção e tal. Essa sim é a prestação, essa aí tem que tomar todo dia. No dia certo, todo mês. Essa tem que tomar. Mas foram aparecendo outras coisas, né, que são muito interessantes, como esses tal, a gente chama dos LARCs, né, que são os anticonceptivos de longa duração, porque você coloca e vai ficar lá 5 anos com ele. O efeito é 5 anos. Já tem estudos agora, tem alguns que eles já estão avançando para 7 anos. Ah, mas eu vou ter que ficar 5 anos com o método? Não, você tira a hora que você quiser, né? Não é uma coisa que, tem que pôr e... Não, você põe, adaptou, aí você fica o tempo que você quiser. É muito comum no meu consultório, elas só vão para trocar, é interessante, né? Porque elas se adaptam e vai usando, né? Que é realmente bem assim, fácil, não é difícil, é bem tranquilo. O importante é ter informação sobre isso, né, para conseguir ter acesso, Exato. que não é tão complexo mais. Não Mas é saber que existe, entender para que é que serve, qual é o seu perfil, suas condições de saúde. O ginecologista é que vai conseguir ajudar a mulher a determinar isso, porque não é só o querer. Não. Tem que pensar no histórico também. E você vai oferecer, eu acho que tem que oferecer aquela coisa assim, olha, eu tenho isso aqui, vamos discutir um por um, né? Vamos ver qual é o mais acessível para você. É que nem, eu vou engravidar daqui a 1 ano. Então você não vai colocar um método de longa duração, você vai tomar um método mais fácil depois para você tirar, entendeu? Então, a relação médico-paciente, ela volta a ser importante nesse momento, né? Porque você tem que interagir com aquele paciente e falar, bom, então, qual que é o seu planejamento? Quando é que você pretende engravidar? Na próxima década eu não quero. Aí é um momento de você discutir um método desse, né? Que seja, e muito, eu tenho, inclusive a Sociedade Americana de Pediatria, autorizou o uso do implante de progesterona a partir dos 12 anos. É muito interessante a posição que essas sociedades vêm tomando aí ao longo do tempo. Isso em 2014, viu? Já há uma recomendação. Então, é muito interessante, a gente tem que abrir a mente. E o DIU é ruim? Não, claro que não. O DIU é muito bom também, que é o DIU de cobre, né? Uhum. Mas é que ele tem o perfil correto que tem que ser usado. Doutora, a gente já vou direto para as perguntas, porque a gente já sabe que é assim que acontece. Vamos lá. Uma telespectadora não mandou o nome, mas ela vai saber pela identificação da pergunta. Esqueci de tomar meu anticoncepcional. Quando lembrei, já estava no 2º dia. Tomei 2, inclusive a orientação que as próprias medicações que a bula dá. Trazem na bula. Isso tem consequência? Porque minha menstruação adiantou. Exato, porque a consequência foi essa. Porque aí o que aconteceu? Ela tinha que tomar um remédio para avisar o ovário dela, olha, não produz nada. Pode haver um escape ovulatório nesse período, dependendo da idade da paciente. Então, não é recomendado a gente ficar fazendo isso direto. Se ela está esquecendo com frequência, melhor ela mudar de método. Põe um método como aqueles que a gente estava falando, que são os de longa duração, que daí não depende dela tomar, né? Então, isso realmente vai sangrar. O que vai acontecer? Ela vai ter ficar irregular. Vai ficar irregular. Perde um pouco da eficácia, Perde um pouco da eficácia. Eles falam, na bula fala isso. Então, se você começar com muita frequência isso, diminua, troca o método, põe um contraceptivo aí intraútero, que a gente tem recomendado muito, coloca o implantezinho, que é aquele que aparece ali é o implante. É muito interessante, exatamente para esse tipo de problema. Para esse tipo de situação, porque aí desregula o ciclo e ainda não fica tão eficaz. Não, você perde a eficácia, com certeza. Muito obrigada, nossa telespectadora. Agora a Tânia, de São João del Rei, mandou uma pergunta que é um caso bem interessante para a doutora explicar para a gente. Ontem minha neta ficou menstruada, com 8 anos.
Tânia, eu imagino a preocupação de vocês. Ela colocou, ficamos desesperados por causa da idade dela, já levamos ao posto hoje. E a Tânia pergunta, e a gente junto com ela, isso é normal, doutora? Então, abaixo de 9 anos, a gente vai considerar como menarca precoce, né? Então, menarca precoce é aquele sangramento que seria a menstruação antes dos 9 anos, que foi o que aconteceu com ela. Mas aí, a gente primeiro vai ter que pensar assim, será que é uma menstruação? Será que realmente o eixo dela já está maduro? Seria recomendado ela fazer uma pesquisa, porque existem algumas patologias que podem acontecer, né? Então, vamos dizer, algum cisto de ovário que essa menina tenha que possa fazer que fez isso. O sangramento. Ela pode ter ou só realmente uma puberdade precoce, né? Então, para definir o que é. E às vezes, a gente já, é muito raro isso, mas às vezes eu já acompanhei alguns casos, é simplesmente você bloquear a menstruação. Você entra com um medicamento que ele vai bloquear e ela vai continuar desenvolvendo normalmente até o momento que o endócrino, porque é interessante ela ir no endócrino infantil, né? Eu ia perguntar quem é que vai conduzir isso, porque infantil. ela vai ao pediatra ainda com 8 anos. É o ginecologista, o pediatra? É uma junção, na verdade é um endócrino infantil. Se não tiver acesso ao endócrino infantil, aí que procure um ginecologista que trabalha com puberdade, né? Porque aí ele vai conseguir definir. Porque o que pode acontecer nessas meninas, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista, ela pode parar o desenvolvimento dela, então ela vai ficar menorzinha. Então tem que fazer aqueles exames que faz a idade óssea, né? Para ver se ela está compatível, se ela não está. Ela tem que descobrir qual é a causa. E a causa, normalmente, nesses casos, é a causa central, né? Então, você tem que investigar lá como é que está funcionando o hipotálamo dela, se ela está funcionando direitinho. Tem que levar, então, a esses especialistas. Precisa. Já foram ao posto de saúde hoje, talvez já tenham tido um encaminhamento, mas saber que o endócrino infantil vai ajudar. Viu? É tranquilo, é só bloquear. É que deve assustar, né? Você não espera isso de uma criança. É uma menina, né? 8 anos, né? Então, tem que realmente assusta. Mas, às vezes, pode ser também um episódio isolado, né? Tem que procurar outras causas também. Mas é investigar. Infelizmente, nesse caso, tem que entrar numa investigação. Muito obrigada, Tânia, e dê tudo certo na condução do tratamento. Depois ela podia dizer pra gente, né? O que aconteceu, como é que ficou, Tânia? Se você quiser compartilhar, a gente entra em contato com a doutora, claro, manda para ela as informações. Pode mandar pra gente, viu, o seu caso. Muito obrigada pela pergunta e vai dar tudo certo, fique tranquila. Tem muitos especialistas que podem ajudar a conduzir melhor esse caso. Vamos lá. Tem frente e verso da minha folha aqui. Vamos começar por esse lado. Rita Pereira Almeida, de São Paulo, capital. Oi, Rita, boa tarde. Por favor, poderia me tirar uma dúvida? Com certeza. Tenho 53 anos e há 20 não tenho menstruação. Mas há 3 meses menstruei. Será que corro risco de engravidar, sendo que não veio mais? Então, esse não veio mais não veio mais... Eu acho que dos 20 anos sem menstruar, sim, aí um sangramento e depois não veio mais de novo. É assim, olha... Eu imagino que seja isso. Se não for, Rita, você manda pra gente. Na verdade é assim, ó. Quando a gente menopausou, faliu o ovário, não foi? O ovário é aquele que a gente falou lá que é o que manda, não Mesmo que tenha sido precoce, porque mesmo no caso dela foi com 33. Sim, o ovário entrou numa falência prematura de função, ok. Se ela ficou esse tempo todo sem menstruar e agora apresentou sangramento, ela tem que fazer uma investigação do endométrio dela. Quem que está estimulando esse endométrio a produzir esse sangue, né? Então, essa pesquisa tem que ser feita também. É muito comum, inclusive, uma das causas mais comuns de sangramento na pós-menopausa, esse tipo de sangramento, é por atrofia, porque o endométrio fica tão sem ter o que fazer lá dentro do útero, que ele fica tão fininho que ele sangra, né? Então, não é bem uma menstruação, mas, embora isso tenha que fazer pesquisa, é importante que ela vai fazer um controle, vai ao provavelmente engravidar não. Engravidar não acredito, mas tem que pesquisar sim. Tem que pesquisar. Para descobrir por que é que aconteceu esse sangramento. Isso. Rita, vá ao seu médico então para fazer essa avaliação. Não bobeia não. Agora a Ana de São Paulo. Oi, Ana, boa tarde. Gostaria de saber se anticoncepcional causa problema na vesícula. Então, os anticoncepcionais, eles vão ser todos absorvidos lá, metabolizados pelo fígado, né? E a vesícula está lá no fígado. Vamos dizer assim, para a gente ficar bem simples para entender.
Na verdade, o anticoncepcional, ele retarda a eliminação do que a vesícula produz. Então, parece haver, sim, um mecanismo que aumenta aí a chance de você ter cálculo vesical, de vesícula. Na verdade, é porque são dois fatores aí, né? O uso do anticoncepcional e o fato de você ser mulher. Só pelo fato de você ser mulher, você já tem uma tendência. Um fator de risco a mais. E aí, você usando a pílula, principalmente as combinadas, né? não as que só tem progestogênio, as pílulas combinadas, que tem o estrógeno e a progesterona. Que são as mais antigas. São as mais antigas, mais comuns do uso do dia a dia. Realmente, elas têm esse efeito mesmo. Elas causam. Sim. Elas interferem na saúde da vesícula, Ana. Interferem, sim. Tem razão. Se você escutou essa informação, tem razão. Não é mentira, não. Agora, Tainara. Oi, Tainara. Tenho 21 anos. Tomo pílula anticoncepcional desde os meus 15. Mas não me sinto bem, pois a pílula tem muitos efeitos colaterais, me sinto inchada. Gostaria de saber se existe algum método seguro que seja adequado para a minha idade, que não seja a pílula e nem a camisinha. Então, você vê que interessante, né? Começa a usar a pílula com 15 e vai ter filho lá com 30. Então, é isso que tem que ser avaliado, né? Então, na verdade, o perfil dela encaixa para o uso dos LARCs, né? Encaixa para você não tomar mais remédio, porque o que ela sente mal é porque a absorção é no estômago, né? Então, ela vai ter aquela coisa ruim da absorção. Então, não adianta insistir, gente. Pílula anticoncepcional, se está te fazendo mal, muda. Não se apega. Não muda, tem outras coisas, não precisa fazer. É uma coisa que eu falo sempre, né? Seu corpo que tem que se adaptar à pílula? Não é assim, né? É a pílula que tem que estar adaptada a você. Se você não está adaptando, vamos mudar. E no caso dela, um método seguro, tranquilo, são os implantados, né? Que a gente tem aí as opções aí no Brasil muito interessantes, que além de ser bem seguro, aliás, é o mais seguro, tá, Camila? O implante subdérmico, ele tem o índice menor de pílula, é o índice melhor. De efeito colateral. O efeito colateral é tudo relativo, a gente relativiza, sensibilidade, né? da mulher também. Porque, mas eu quero um método que não dê efeito nenhum. Não, gente. Não existe. Né? Vamos conversar. Vamos ver um que seja mais adequado. Né? Aquele que vai ficar mais próximo do ideal daquilo que você quer dentro do planejamento. Então, quando você planeja, você vai conversar com o paciente. Olha, vamos planejar. É que é aquilo que a gente vê, né? Aquela coisa, hoje tudo é online, né? Tudo tem que ser rápido, imediato, fácil. Peraí, o corpo não é assim. A gente tem que respeitar essa fisiologia. Mas para ela, nesse caso, o implante é sensacional, né? Ele resolve bem, né? Porque aí você não precisa ficar tomando, né? Você não tem mais aquele efeito de ficar nauseando, dor de cabeça, entendeu? E você tira, pelo que eu entendi aí, a pílula combinada, tira o efeito do estradiol, porque o vilão é o estradiol. Então, se você tirou o estradiol, ela vai ser melhor. Agora, Tainara, anticoncepcional, esses implantes evitam gravidez. Sim, mas infecções sexualmente transmissíveis só com uso de preservativo. Isso. Então, por mais que você queira um método que não te dê efeito colateral, não exclui a importância do preservativo, correto, doutora? E a gente sempre recomenda hoje, isso é uma recomendação da sociedade. A hora que você vai tomar qualquer método de anticoncepção, associe o preservativo. Que eles têm funções, né? No caso da gestação é uma mesma função em comum, mas na prevenção de doenças não tem outro jeito, não tem o que substituir. Tem que ser realmente bem criterioso nesse momento, né? Muito obrigada pela participação. Agora, deixa eu virar o lado da página. Vamos começar. Andréa Moraes, de São Paulo, capital. E Andréa, boa tarde. Tive bebê há 5 meses, estou no meu 3º filho. Não quero ter mais filhos, mas não quero fazer laqueadura. Ótimo. Qual método seria mais apropriado para mim? O melhor método para ela é o dispositivo intraútero com progesterona. Ela pode usar o dispositivo, que aqui é esse que está aparecendo. Vou apontar aqui. É esse aqui, doutora? Esse é o DIU. Esse é o DIU, mas esse é o DIU, provavelmente é o DIU de progestogeno, né? Que não é o DIU de cobre. No caso dela, pode ser avaliado o DIU de cobre também. Né? Porque a vantagem desse DIU que a gente mostrou aí é que você para de sangrar, você para de menstruar.
Então, é um método mais, vamos dizer assim, para a gente que é mulher, né, é muito mais fácil de você não ter que ficar sangrando todo mês, né? Então, é mais simples. Mas o DIU de cobre, ele também ele entra bem para ela e é seguro. É isso, olha lá a diferença deles, tá vendo? Esse é o DIU de cobre. Esse Ele não libera hormônio. Ele não libera hormônio. O que, que ele faz? O cobre, vamos dizer assim, é tóxico o espermatozoide, entendeu? Então, ele não mexe com nada. Só que o DIU de cobre, você tem que tomar muito cuidado, porque é um DIU que ele tem que estar bem no lugarzinho dele. Se ele mexer um pouquinho, ele perde a função. Então, é isso que foi a grande crítica, né? Que as nossas avós, nossas mães falavam, não era isso? Que é exatamente por isso. Mas se você tem um ciclo menstrual tranquilo, que não tem tanta TPM, que você não sangra muito, o DIU de cobre, ok. E fazer esse controle. Não custa nada fazer um ultrassom a cada 6 meses, né? Isso é o controle, para garantir. A cada 6 meses faz um ultrassom no consultório. Faz o controle, ou um ultrassomzinho, beleza. E o DIU que a gente chama, que é o DIU com medicamento, que é a progesterona, né? Que é o que está em evidência hoje, é o que está aí todas as sociedades falando, ele dá o conforto de você não precisar fazer um controle tão rigoroso, de você ficar tendo que fazer ultrassom toda hora, né? E ele deixa, você para de sangrar, você para de menstruar, então fica mais tranquilo, né? E é um método extremamente seguro, ele é muito seguro. Então, é fácil de colocação, ainda mais para quem já teve 3 filhos, né? Não tem tanta dificuldade. Uma outra dúvida que sempre surge eu posso, não tive filhos, eu posso usar DIU? Posso, tá? Posso usar DIU sim. E quando quiser ter filhos, retira o DIU. Tira o DIU. A vantagem desses métodos que a gente vê na literatura é que a volta à fertilidade é muito rápida. Tem que levar isso em consideração ainda, exato, né, entra lá no nosso planejamento. Então, se você quer voltar rapidamente, você quer tirar o método e engravidar rapidinho, esses métodos eles entram assim muito bem, eles caem muito bem. É muito comum, eu tenho isso, eu sou uma pessoa que assim, sou meio suspeita, até porque eu sou fascinada por esses métodos, eu acho que eles resolvem os nossos problemas, numa grande maioria, facilita a vida, hoje não é também o custo tão alto mais, então eles resolvem muito e eles dão esse tipo de tranquilidade. Eu tiro o método engravida rapidão. E eu tenho vários casos no consultório que eu já uso esses métodos desde mais ou menos dos anos 2000, que foi assim, a gente pôs, tirou, engravidou, pôs de novo, e não é um só não chega nem a menstruar. Então, é muito interessante para paciente que não quer engravidar. Tem certeza de que não quer mais ter filhos? Tranquilamente. Super tranquilo. Mesmo que quisesse, vamos dizer, daqui a 10 anos, né? Vai que muda de ideia. Vai que tem muda mulher de muito ideia. corajosa. Eu parei nos 13 e não quero mais ter filhos, Mas vai então que eu tô muda. resolvida assim. Então, esse é um método reversível, né? Ele reverte. Então, aí você não precisa discutir. Diferente da laqueadura, que é irreversível. Isso. É um método, inclusive, contraceptivo, sim, mas nesse caso ele é reversível. Ele é reversível. E esses métodos, eles são muito melhores nesse sentido. Você resolve 2 problemas, né? Você melhora a TPM e você não engravida mais. Então, é interessante. Vou fazer uma pergunta assim, para a doutora tentar ajudar a gente. Pensando em valores, eu sei que falar valor é muito difícil porque a realidade no Brasil é muito diferente, mas se a gente fosse pensar assim, em 1 cifrão a 4 cifrões, assim, quando a gente pensa, né, o custo, esses métodos de mais segurança, eles ficam entre 1 ou 4? Se você for fazer um cálculo, uma média aí hoje de pílula, de uma boa pílula que você iria usar, e esses métodos, você tem que contar o tempo que eles duram, né? Então, eles duram 5 anos, né? Então, se você for fazer mais ou menos, a gente já fez isso várias vezes, sai numa média de R$30 ao mês. R$30, R$35 ao mês. Se você vê que a pílula, você gasta aí uma pílula mais ou menos uns 50... Você vai pagar de uma vez para colocar. Exato. Mas se você for diluir pelo tempo que você vai deixar de comprar uma pílula e pagar ele... Compensa? Compensa. E a rede pública tem o Mirena, né? Desculpe. O DIU de cobre, ele tem o DIU de progesterona. Ele tem. Mas, assim, tem que insistir um pouco, né? Então, é você chegar lá no posto, pedir, olha, eu queria esse método e tal.
Existe uma burocracia, porque entra no planejamento familiar, aí tem aquelas coisas lá, tem que passar com assistente social e tal. Mas é interessante, você pode ir. E é o que eu falo também, né, Camila? Não é uma responsabilidade do homem também? Por que esse homem não pode ajudar essa mulher a colocar um método, né? Eu diria até, André, sugere ao seu marido, de repente, a vasectomia. Ele também pode colaborar. Você teve os 3 filhos, ele faz a vasectomia. Também é uma coisa que eu acho que a gente tem que incluir o parceiro aí na nossa conversa, discussão. Né? Porque é caro, tá bom, é caro, vou gastar aí um dinheiro, mas tem que ver o outro lado, o benefício, né? Agora, aqui mais uma pergunta para responder, André, muito obrigada, viu? Kelly Moroni, de Lorena, São Paulo. Oi, Kelly. Minha filha tem 17 anos, começou a tomar anticoncepcional com o objetivo de melhorar as cólicas e também por prevenção. Não melhorou a cólica. Será que é indicado outro método com progesterona? Eu gosto bastante dessa associação. Eu acho que funciona melhor, porque a pílula oral, ela depende dela tomar. Então, às vezes, como é adolescente, ela acaba não tomando. Então, assim, mesmo que ela tome direitinho, porque normalmente essas meninas, elas costumam ter a cólica quando vem o sangue, né? Quando vem aquele sangramento, porque não confunde, né? Quando a gente toma anticoncepcional oral, a pílula oral, a gente não menstrua, a gente sangra, né? Porque a menstruação é só quando a gente ovula. Se a gente bloqueou a ovulação, não tem menstruação, né? Então, você tem que pensar isso. Agora, eu tenho muito caso, assim, realmente eu acho que vale a pena, é uma boa escolha para ela. Além de não depender mais de ficar tomando, confiar que ela vá tomando. E pela idade também, e pela idade. Já que ela deve ficar tempo razoável sob disposição. É muito recomendado. Inclusive, as sociedades de pediatria, elas já estão dizendo, olha, vamos usar a partir de 12. Então, é interessante, isso tem bastante estudo, pode ficar tranquila, porque elas confundem, mas então eu não vou mais sangrar, então se eu não vou mais menstruar é problema. Não, não é problema. Você não está fazendo nada errado, não. Isso aí já é uma coisa que a gente sabe que está tranquilo. Pode então, fazer sempre. Leva para o ginecologista de novo e Kelly fala com ele que não funcionou e sugere. Fala que você escutou falar, que você queria saber se... É interessante. Já está abrindo a mente hoje no Brasil, né? Isso é muito usado, para você ter uma ideia, na Ásia, 48% da população usa método implantado. Aqui no Brasil é só 2%. Então, porque ainda existe uma resistência e tal. Agora, uma pergunta de Lusiânia, Goiás. Oi, Débora. A Débora mandou pra gente. Ela mandou com várias expressões aqui que eu imagino, pelo que eu entendi, Débora, que são resultado de um exame. Sim. Ela falou que está com medo porque ela está com mioma. E aí, eu vou contar tudo o que está escrito aqui para a doutora tentar entender, tá, Débora? O útero exibindo diminuto mioma, intransitável, distante do endométrio. E no ovário, exaustivamente normal. Ela coloca assim, será que sumiram os ovários policísticos? Será que... Ela deve ter feito ultrassom para ver se ela tinha ovário. E provavelmente o ovário policístico indicou uma pílula, né? Deve ser isso, acredito. Mioma. Que seja isso. O mioma, pelo que ela fala aí, a descrição, é um mioma pequenininho, né? Diminuto? Então, não é um mioma que está causando nada. Ela falou a idade? Não, a Débora não contou a idade pra gente. Porque pela idade a gente já teria uma ideia. O ovário policístico nada mais é que uma anovulação crônica. O que acontece? O ovário, ele tem que liberar um óvulo, não tem? Quando a gente tem alguma disfunção ali local de hormônio, ele não libera o óvulo fica. No outro mês o óvulo fica, no outro mês o óvulo fica. Aí vai formando os cistinhos que a gente vê. Em cada óvulo que não foi liberado. Lá no ovário, ele vai ficando ali grudadinho. Aí o que acontece? Ele altera todo o teu ciclo menstrual. Aí, enfim, existe uma série de coisas. A gente sabe que a obesidade causa isso, né? Aumento da glicose causa isso, ok. Mas para a gente entender, aí entra com o anticoncepcional exatamente para quê? Para você murchar esses óvulos. O anticoncepcional, ele não faz isso? Então, é nesse sentido que é feito. Então, assim, se ela está tomando o anticoncepcional,
provavelmente sumiu o ovário policístico mesmo. Porque a opção... Porque o tratamento visa isso. Tá. Agora, se ela quisesse engravidar, qual seria a conduta? Aí eu faria o contrário, eu ia para outro caminho. Eu faria aquele óvulo que está lá dentro sair. Então, a questão do ovário policístico não precisa ter medo, tá, gente? E o mioma não tem relação com o ovário policístico? Não, o mioma não. Tem que levar para o médico avaliar as características, o mioma ver o que é. Do útero dela e... Então, são coisas separadas, Débora, e vai conversar com o seu médico que ele vai te ajudar a entender melhor tudo isso. Doutora, como sempre, a gente não conseguiu falar de tudo que estava na pauta, mas falamos do que as telespectadoras queriam saber, então, convite para voltar sempre à nossa programação. Muito bem-vinda, sempre a Boa Vontade TV. Obrigada. Nós agradecemos a vocês também que mandaram perguntas sobre o tema de hoje. A gente já sabe que a doutora Cristiane vem aqui, a gente já separa tempo só para ficar respondendo as perguntas, porque a gente tem dúvida, não é? A gente tem tanta coisa, o corpo muda tanto, são tantos efeitos, a gente tem que entender mesmo o que acontece. Então, o espaço está sempre aberto para que todos mandem suas perguntas e agradecemos a nossa convidada, doutora Cristiane Cussi, ginecologista e obstetra, especializada em ginecologia e obstetrícia, pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, pela Associação Médica Brasileira e pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, nossa convidada de hoje. Sempre bem-vinda à programação.